Marcos, capítulo 4, versículo 11. Ele lhes respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se faz em parábolas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Precisamos ser impressionados com o fato de que o reino de Deus não é uma questão de ensinamento, atividade ou organização. Pelo contrário, o reino de Deus é o Deus triuno em sua encarnação, semeado no seu povo escolhido para crescer e desenvolver-se neles até formar um reino. Nesta breve definição do reino, temos uma afirmação do elemento intrínseco de todo o ensinamento do Novo Testamento. O que o Novo Testamento nos ensina? Ele nos ensina que o Deus triuno encarnou-se para ser semeado em seu povo escolhido e então desenvolver-se num reino dentro deles. Esse é o elemento intrínseco do ensino do Novo Testamento. Se lermos o Novo Testamento sob essa luz, veremos que o Deus triuno se tornou um homem. Quando esse homem, Jesus Cristo, começou a pregar o Evangelho e a ensinar a verdade, ele estava semeando a si mesmo nos outros. Isto significa que sua pregação do Evangelho e seu ensinamento da verdade eram, na realidade, um semear a si mesmo naqueles que o ouviam. Enquanto ele estava pregando e ensinando, estava semeando sua palavra nos seus ouvintes. Sua palavra transmitia a ele mesmo para dentro deles. Portanto, por meio de sua palavra, ele mesmo, como homem-Deus, o Deus triuno em humanidade, foi semeado em seu povo escolhido. Pregar e ensinar era sua maneira de semear a si mesmo como a semente do reino. Quando o povo escolhido de Deus ouvia a palavra desse homem-Deus e a recebia, eles estavam, na verdade, recebendo uma pessoa maravilhosa. Aquele que é tanto Deus triuno quanto um verdadeiro homem. Isso é o que está registrado nos 4 evangelhos. Nos evangelhos, temos o semear dessa semente do reino. Em Atos, temos a propagação e difusão desse semear. Nos evangelhos temos alguma propagação, primeiro de um semeador para 12 semeadores, e então dos 12 para 70 semeadores. Contudo, em Atos, centenas e até mesmo milhares de semeadores foram levantados. Todos esses semeadores eram aqueles que receberam a semente. Ao receber a semente, eles se tornaram aqueles que podiam então semeá-la nos outros. Dessa maneira, temos a propagação do semear e da semente. Nas epístolas vemos o crescimento da semente do reino. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, Paulo diz: lavoura de Deus sois vós. Em outro lugar, no mesmo capítulo, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Versículo 6. Aqui nesse capítulo, temos o crescimento, o desenvolvimento da semente. A colheita dessa semente é encontrada no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Conforme Apocalipse 14, primeiramente temos as primícias e então a colheita. Apocalipse 14, 4 fala daqueles que são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, no versículo 15,
vemos que a seara da terra já amadureceu. Os que são as primícias, dos quais se fala em Apocalipse 14, estarão dentre aqueles que serão co-reis com Cristo no milênio. Em Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 8, o Senhor conta a parábola do semeador. Em 4:11, vemos que a economia de Deus com relação ao seu reino era um mistério oculto, que foi revelado aos discípulos do Salvador escravo. Contudo, uma vez que a natureza e caráter do reino de Deus são totalmente divinos, e os elementos por meio dos quais é produzido são a vida divina e a luz divina, o reino de Deus, sobretudo em sua realidade, como a igreja autêntica nessa era, são todos ainda um mistério para o homem natural.